Eu quero compartilhar uma palavra sobre dois tipos de fé. Dois tipos de fé. Eu quero usar um texto bastante conhecido também. Jesus Cristo, ele sobe ao monte da transfiguração e ali ele leva 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ele transfigurou, ele recebe ali uma visitação tremenda e Pedro, ele fica assim chocado com aquela visão e diz: o que será que está acontecendo? Vamos construir aqui 3 tendas. E aquela confusão toda ali, ele não sabia bem o que dizer. Depois disso, o texto diz que Jesus, ele desce do monte e lá no vale, diga comigo assim, vale. Lá no vale, os outros discípulos praticamente passaram a noite toda tentando libertar um garoto que estava endemoniado e não conseguiram. Jesus desce, encontra aquela cena, os discípulos cansados, exaustos, o garoto continuava opresso, endemoniado, o pai do menino desesperado. E Jesus então se aproxima desse pai e faz essa seguinte pergunta. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito maligno, o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. O demônio quer fazer o que com as pessoas? Matar, roubar e destruir. Muitas vezes esse espírito tem lançado na água e no fogo para matá-lo. Mas, olha o que esse pai, aflito, angustiado, diz para Jesus: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ajuda o meu filho? Ajuda a mim? Ou ajuda-nos? Ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Jesus disse para aquele pai: você está perguntando se eu posso? E Jesus diz: tudo é possível àquele que crê que eu posso. Seria mais correto se tivesse assim: tudo é possível àquele que crê em mim. Tudo é possível àquele que crê que Jesus pode. Deixa eu dizer, tudo é possível aquela que crê que Jesus pode. Tudo é possível. Que coisa impressionante. E aí o texto, no versículo 24 diz: imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Se crer tudo é possível? Então eu creio. Passa ali uns 30 segundos e ele diz: não creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. 2 tipos de fé. 2 tipos de fé. Essa história de um pai aflito, angustiado, ver o seu filho debaixo de um ataque maligno, de um ataque opressor, um ataque muito forte. Um espírito imundo atormentando esta criança, para matar essa criança. Pai, mãe, avô, avó, saiba de uma coisa: Satanás e seus demônios querem destruir os nossos filhos. Saiba disso. Estejamos conscientes disso. Demônios querem atacar, oprimir, destruir as nossas crianças. Nós, pais, diante de Deus, temos responsabilidade de ensinar os nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor. O que eles estão assistindo na televisão? Que tipo de joguinhos eles estão jogando? O que eles estão vendo no celular? Quem são os amiguinhos que eles se relacionam, que eles têm? Esses espíritos malignos vêm somente para destruir os nossos filhos. O texto diz: lançar no fogo, querendo queimá-los, lançá-los nas águas, querendo afogá-los. Este pai trouxe o filho dele a quem? A quem o pai trouxe o filho? A Jesus. A quem nós devemos levar os nossos filhos? A quem devemos levar os nossos filhos? A Jesus de Nazaré. A Jesus de Nazaré. É a Ele que nós devemos levar os nossos filhos. Pio,
como que eu posso levar os meus filhos a Jesus Cristo de Nazaré? Como? Pergunta para mim, como? Primeiro, dedique eles a Jesus. Nós temos aqui no nosso culto três domingos por mês. No primeiro domingo, que é ceia, a gente procura não ter um momento de dedicação das crianças, por questões de horário, fica mais apertado. Então, mas tem 3 domingos que a gente abre espaço para dedicar os nossos filhos. Traga a sua criança e diz, olha, eu quero dedicar a Jesus. Nós oramos, nós ungimos, nós dedicamos como igreja os nossos filhos a Jesus. Pio, mas quando eu converti, o meu filho já tinha 12 anos, e agora ele está com 18, eu devo dedicar ele? Sim, vamos dedicar também os nossos filhos barbudos a Jesus. Quem diz que tem idade? Ah, é, Pio, eu achei que era só bebê. Mas como só bebê? Quem te disse isso? É, Pio, eu tenho um filho que tem 14 anos, eu não dediquei ainda. No próximo culto você vem aqui, nós vamos orar e ungir e dedicar. Vamos dedicar os nossos filhos ao Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, fale da sua experiência com Deus. Testemunhe a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, com Jesus para os seus filhos. Uma das coisas mais lindas que o Rômulo já disse para mim um dia foi: papi, eu quero ter na minha vida o que Deus deu para você. Nós precisamos, os nossos filhos precisam ver a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, dizer, eu quero o que meu pai tem com Deus, eu quero o que a minha mãe tem com Deus, eu quero a intimidade que eles têm com Deus, eu quero essa comunhão que eles têm com Deus. Ou, posso brincar com vocês um pouquinho, tirar a cinta ou não? Posso? Ou aqui na igreja você é todo santinho, levanta a mão, e em casa você é um... Hã? Em casa você é um ogro, brutamonte, grosso, ríspido. Aí o filho vai dizer assim, papai, vamos mudar para a igreja? Por quê, filho? Lá o senhor é tão bonzinho. Mas nós precisamos, queridos, ser um primeiro testemunho do nosso relacionamento com Deus, nossos filhos. Terceiro, traga eles para a igreja. Ah, mas hoje ele não quis vir. Qual que é a idadezinha dele, querido? Ah, ele tem 8 aninhos e não quis, ele já manda no narizinho dele. Que história é essa? Meu filho não quis vir. Manda para a escola bíblica infantil. Nós temos mais de 400 professores voluntários aqui para atender as nossas crianças. Ah, mas ele não gosta de ficar lá. Ok, mas amanhã você manda ele para a escola. É, mas para a escola tem que ir. E aqui não. O que é mais importante, a vida espiritual dele, ou ele se formar para ser um engenheiro, um médico, não sei o quê? Ah, mas ele não quis ir. Ah, ele não quis não sei o quê. Ei, se eu e você, se nós não pastorearmos, discipularmos os nossos filhos, o diabo vai fazer. É sério, irmãos. Olha o que estão fazendo com as nossas crianças aí. Olha, pais, não vamos deixar os nossos filhos serem discipulados pelo diabo. Os nossos filhos são herança do Senhor nosso Deus. Os nossos filhos são como planta de oliveira plantados ao redor da nossa casa. Os nossos filhos são como flechas que atingem o alvo do propósito de Deus. Ah, mas ele não quer ir para o retiro. Como não quer ir para o retiro? Ele está debaixo do seu teto? Tá. Você dá o dinheirinho para ele? Dou. Então é você que manda nele. Assim. Quando esse pai traz seu filho a Jesus, nós aprendemos que existe aqui 2 tipos de fé. Esse texto mostra claramente que existem esses 2 tipos de fé. Jesus pergunta, há quanto tempo acontece isso? O pai diz, desde a infância. Joga ele no fogo, joga ele na água. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê que eu posso. Quando o pai ouve Jesus dizer que tudo é possível ao que crê, o pai do menino diz, eu creio. Esse é o primeiro tipo de fé. Aquela fé religiosa, aquela fé da tradição,
aquela fé costumeira, aquela fé que eu creio. Mas você crê? A primeira fé está na declaração. É uma fé intelectual, uma fé tradicional. Esse tipo de fé atrapalha a fé genuína. Esse tipo de fé impede de crermos em Jesus e que Jesus de fato pode. Esta fé, ela está misturada. Como que é o negócio lá da raiz? Hã? É uma fé Nutella, não é uma fé raiz. Vocês estão acompanhando essa moda por aí? Só no retiro de homens. Uma fé Nutella. Uma fé que é, mas não é. É uma fé que está ali na nossa vida por tradição religiosa. É uma fé que não confia totalmente em Cristo Jesus. Pio, eu já dizimei, ofertei, mas isso não foi liberado ainda na minha vida. Por que agora vai ser? Fé Nutella. Fé olha para o passado, uma fé religiosa. No primeiro momento esse pai disse com todas as suas forças, eu creio. Mas logo a seguir ele diz, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando o pai do menino pede, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, claramente vemos que o primeiro tipo de fé é uma fé oscilante. É uma fé, como eu disse, religiosa. É uma fé que ora crê e ora não crê. Cremos, mas ao mesmo tempo duvidamos. Tem dias que estamos tão convictos, eu creio, mas tem dias que eu não creio em nada. É esse o primeiro tipo de fé, cheio de dúvidas. Por quê? Esse tipo de fé é religiosa, é tradicional, é baseada no HD velho, no HD antigo, nos registros antigos, nas informações antigas. Quando esse pai diz a Jesus, eu creio, logo vem em sua mente lembranças de outras vezes que ele diz, eu creio e nada aconteceu. Eu já levei meu filho lá e os sacerdotes oraram, eu disse, eu creio e nada aconteceu. É esse primeiro tipo de fé, claudicante, oscilante, não está firmada em Cristo Jesus. Queridos, a nossa memória registra as quedas e não os momentos que Deus nos levanta. Esse tipo de fé no negativo, no que não funcionou. E você tem uma lista de histórias de fracassos que não deu. É esse tipo de fé que está nesse lodo, nesse banhado, não tem firmeza. Por exemplo, nós estamos no grupo familiar, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tempos especiais, tempos legais, de convívio, de oração, de comunhão, de conquista, de vitórias, e um dia, alguém no grupo coloca uma frase atravessada, uma frase ácida, azeda, pronto, é o suficiente para você dizer, não venho mais. Não vou mais. É uma fé que qualquer coisa, qualquer ventinho, joga você para o lado. Você desiste, você para, você não avança. Parece um nervo exposto. Eu estava comentando com os irmãos, tive uma experiência terrível sexta-feira de manhã. 8 horas da manhã fui no dentista. Em chegando lá, o dentista disse, olha, vou ter que mexer no seu canal. Tá bom, já tinha feito isso uma vez. Homem, imagina. Ela veio, com muito cuidadinho, foi lá, deu uma anestesia, disse, como que está? Tá bom, né? Tá bom, sim, tá. Já anestesiou a língua, tudo tal. Ela falou, então vamos começar. Alguém tinha que inventar uma maquininha daquela sem barulho. Que coisa terrível, meu Deus do céu. Você já dá aquela encolhida, não tem para onde ir, né? Você fica meio ali. Ela começou a mexer, tá doendo. Tá doendo? Tá. Muito. Tá doendo. Então vamos reforçar a anestesia. Ela coloca mais um pouquinho de anestesia ali. E agora vai dar certo, tá bom? E
E doendo, e doendo. Ah, então aguenta só um pouquinho. Eu não sei porque todos eles falam no diminutivo. Aguenta um pouquinho, a dorzinha vai passar loguinho, rapidinho, queridinho, né? Vai estar doendo esse negócio. E a dor não está no diminutivo. A dor está no aumentativo. Daí depois eu falei, olha, agora eu localizei aqui o canal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma gotinha de anestésico aqui no canal, pronto, aí se resolve. E eu, queridos, como uma ovelha burra indo para o matadouro. A hora que aquela querida dentista encosta a ponta da agulha no nervo, meu Deus do céu. Eu tenho 1,85 m, 1,87 m, eu fiquei com 1,5 m, fiz assim. Todos os nervos encolheram, sabe? E ela falou, não, só um pouquinho, não mexa. Aliviou 70%. A hora que ela colocou aquelas agulhinhas, aquele negócio dentro assim, falei, tá doendo, não podia falar porque, né? Tá doendo, tá, bastante. Mas eu comecei a suar frio. Já aconteceu isso com você? Suar frio, molhar assim, escorrer. Ela falou, não, mas é assim mesmo, já passa, é assim mesmo. E tudo isso me levou a pensar, alguns cristãos extremamente sensíveis, parece nervo exposto. Qualquer coisinha, não vou mais. Se encolhe, fica emburrado. Qualquer ventinho, qualquer frasezinha. Eu encontrei o meu apacentador no shopping, ele não me cumprimentou. Mas ele te viu? Acho que não. É esse tipo de fé. É a fé no negativo, a fé naquilo que não deu, a fé naquilo que não funciona, a fé que diz, eu creio, mas no fundo eu não creio. Conte comigo, mas só se for até 10. 1, 2, 3, 4. É esse tipo de contar comigo. Não é ombro a ombro, não é lado a lado, não é o engajamento. A fé religiosa é assim. Ela foca nas dificuldades, nas frustrações, nas derrotas. A fé religiosa tem um pacto com o passado. Ela somente enxerga o retrovisor da vida. Ela não consegue ver o futuro, as próximas conquistas, as revelações da palavra, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado. Esse tipo de crença nos impede de recebermos novas revelações, inclusive. Mas o Pio disse, tudo é possível aquele que crê. Mas é fé religiosa. A palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê em Cristo Jesus, ou seja, crê na obra de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. A fé em Cristo Jesus e somente nele é suficientemente poderosa para obtermos tudo o que o Pai nos dá. Pense comigo, conhecimento. Conhecimento é um conjunto de princípios, é um conjunto de valores, que quando eu conheço e que quando eu vivo, ele desata, ele libera algumas coisas. Eu alcanço algumas coisas. É assim que funciona. Mas como eu disse, nós temos um registro na nossa memória que alguém recebeu uma grande bênção, porque fez uma corrente de 7 quartas-feiras. Aí vem aqui eu digo, irmão, não é pela corrente que você é abençoado. Você é abençoado porque Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz para te abençoar. Mas eu fui abençoado. Sai daqui e vai fazer uma corrente. Esses dias uma pessoa aqui da igreja, está aqui com a gente, não sei quantos anos, 100 anos aqui já. Passou numa dessas igrejas que vende não sei o quê, foi lá e comprou R$1.000, pagou R$1.000 uma trombeta daquela vovuzela, porque o pastor estava dizendo, leve para casa, toque na sua casa e as muralhas vão cair. E a mulher pagou R$1.000 numa vuvuzela de plástico. Eu falei, irmã, vem cá, irmã, vem cá. Sabe esse tipo de fé que, ora eu creio em Jesus e ora eu não creio em Jesus?
Eu misturo as histórias, eu misturo o passado. É isso que esse homem está nos ensinando, esse pai está nos ensinando. Essa fé atrapalha crermos e recebermos o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Filho. A fé que funciona é a fé que crê somente em Cristo Jesus. Olha os versículos 23 e 24 de Marcos. Vamos ler novamente. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê que eu posso. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Esse eu creio, como eu disse, essa fé religiosa, conturbada, agitada. Depois ele diz, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Vem aqui, por gentileza. Imagina o seguinte, ele é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E eu tenho, nas minhas mãos, eu tenho 10 laranjas. E o nome de cada laranja é fé. Então eu tenho fé. Eu tenho uma medida de fé. Eu tenho 10 laranjas. Eu coloco nas mãos de Jesus 6 laranjas. 6. 2 eu coloco na minha campanha. 2 eu coloco nas minhas boas obras. Eu estou crendo que Jesus pode? Não. Eu creio que Ele pode, mas eu também estou mexendo os pauzinhos. Se Ele falhar, eu dou um jeito. Se Jesus falhar, eu tenho um grande network. Eu falo com fulano, que fala com Beltrano, que fala com Ciclano, pronto, está resolvido o problema. É esse tipo de fé que eu estou falando. Agora imagina que eu tenho aqui as 10 laranjas, e eu coloco as 10 laranjas em Jesus. Eu creio que Ele pode. E com isso Ele sabe, e eu sei, Ele sabe que eu sei, e eu sei que Ele sabe que se Ele não fizer nada, eu morro. Mas eu continuo confiando nele. Esta fé é genuína, obrigado Jesus. Vamos aplaudir Jesus na vida dele, obrigado. Queridos, quando esse pai clama e diz, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ele está pedindo esta fé genuína, a fé que crê somente em Jesus Cristo, a fé que crê que somente Jesus Cristo pode. Agora esse pai rasga o seu coração, abre o seu peito para crer em Jesus. Agora Jesus Cristo tem acesso à vida daquele menino, à vida daquele filho. Agora o pai daquele menino tem fé suficiente para crer totalmente em Cristo Jesus, no momento que ele diz, ajuda-me a crer em Ti. No momento que ele admite, no momento que ele joga a religião, que ele joga a incredulidade, ele joga os registros da memória para trás, ele diz, olha, eu preciso crer, ajuda-me a crer. Agora ele está indo para a fé genuína. Agora ele está focando em Cristo Jesus. A mais perfeita e profunda definição de fé está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé não é olhar no retrovisor. A fé é ler a palavra e em cima da palavra enxergar o que ela vai produzir na minha vida. Prova das coisas que não vemos. O que atrapalha a minha fé muitas vezes é algumas experiências e frustrações que eu tenho no passado. O diabo pega essas lembranças, coloca no meu coração, coloca na minha mente, e eu digo, mas não funcionou, por que vai funcionar agora? Mas fé não tem nada a ver com o passado. O texto é muito claro, o texto bíblico diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Percebamos que a fé está ligada ao futuro. Por isso estamos dizendo que o nosso passado, bom ou ruim, tem impedido de termos esta fé extraordinária, genuína em Deus, e nos impede de vivermos a abundância de Deus. Marcos 9, 25, o texto diz, quando Jesus viu que a multidão já estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo na vida do menino, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe, saia da vida desse menino. Quando foi que Jesus agiu? Quando o pai disse, eu creio? Ou quando o pai disse, ajuda-me a crer? Ajuda-me a crer. Foi aí que Jesus agiu. Foi aí que Jesus agiu.
ajuda-me a crer. Quando o espírito da tradição, da religião, do orgulho, da autossuficiência estiver agindo em nós, o poder de Cristo Jesus não entra em ação. O poder de Cristo Jesus torna-se limitado em nós. Quando o homem pediu a ajuda de Cristo Jesus, dizendo, ajuda-me a crer, o poder de Jesus entra em ação. Jesus liberta o menino. Jesus declara, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixe-o. Pronto. O menino está livre. Pronto. O menino pode viver uma vida feliz. O menino pode agora brincar com seus colegas. Ele pode ir numa escola. Ele pode celebrar o seu aniversário. Ele pode viver como uma criança feliz. Agora ele está livre, agora ele está liberto. Porque o Pai disse, ajuda-me a crer. Mas não somente isso. Não somente isso. Jesus faz algo maior. Jesus faz algo maior quando o Pai disse, eu quero crer, não consigo crer, ajuda-me a crer. Jesus disse, ok, seu filho está liberto. Só que tem mais. Jesus atende o momento presente, soluciona o momento do presente, mas Jesus também garante proteção e bênção por toda a vida desse menino, quando Jesus disse, eu ordeno a vocês, espíritos imundos, que nunca mais entre nele. Nunca mais. Aqui está o segredo dos dois tipos de fé. A fé religiosa atua no momento, passa um tempo, parece que as coisas voltam a ficar ruim. A fé religiosa, ora ela funciona, ora não, ela é oscilante. Precisamos nos libertar dessa fé, rejeitar essa fé, rejeitar esse HD velho, essa memória velha, jogar fora e dizer assim, Senhor, ajuda-me a crer somente em Jesus. Não importa as grandes experiências boas ou ruins do passado, eu quero crer em Ti, Jesus. Uma fé genuína em Cristo Jesus. Esta fé exclusiva em Cristo atua hoje e ela é diferente da outra fé, porque ela continua atuando na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Não importa as tendências econômicas, não importa que estão dizendo do Brasil ou não, nós estamos crendo em Cristo Jesus, a nossa confiança está nele, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso sustentador, e Ele diz que se eu crer nele, Ele pode me ajudar em todas as áreas da minha vida. Aleluia! A fé em Cristo Jesus de Nazaré não tem prazo de validade, ela não acaba, ela não perece, ela não cai por terra, ela não volta vazia. A fé em Cristo Jesus funciona. Queridos, agora aquele menino estava protegido por toda a sua vida, na sua adolescência, na sua juventude, quando ele casou, quando ele começou a sua vida profissional, quando ele teve o seu filho, os seus filhos, quando ele foi envelhecendo, a vida inteira blindado, protegido. Nenhum demônio se aproximou mais da vida desse menino. Porque Jesus Cristo de Nazaré diz, Satanás, não toque na vida dele, eu não te permito tocar na vida dele, porque o Pai admitiu que precisava da minha intervenção, dizendo, ajuda-me a crer. Aleluia, aleluia. Isso significa que nenhum demônio pôde influenciar a vida desse menino. Ele estava blindado com o poder da palavra de Cristo Jesus. Nunca mais toque nele. Deus tem para você uma grande vitória hoje. Você não está aqui por acaso hoje. Eu digo isso com toda a convicção no meu coração. Você não está aqui por acaso hoje. Sabe por quê? Alguns tiveram dificuldades para vir aqui, alguns lutaram para vir aqui, alguns tiveram que passar por situações para chegar aqui. Porque Deus quer declarar sobre a sua vida uma vitória que vai acompanhar você a partir de hoje e por todos os dias da sua vida. A partir de hoje e por todos os dias da sua vida, espíritos imundos, nunca mais toque nele, nunca mais toque nela, nunca mais toque nos filhos, nunca mais toque na família, nunca mais toque na empresa, nunca mais toque no trabalho, nunca mais toque nos projetos, não toque no ministério. Espírito imundo, Satanás, ouça-me, você está proibido de tocar em nós.
Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Todo mal saia agora. Todo espírito de religião da nossa mente saia agora. Toda opressão, toda amarra do inferno caia por terra agora. Tudo isso foi liberado porque o pai do menino creu que somente Jesus Cristo tem poder nos céus e na terra. Aleluia. 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 Se eu fosse você, eu receberia essa palavra. Ele não pode te tocar, meu irmão. Minha irmã, ele não vai te tocar. Não vai te tocar, em nome de Jesus. Pio, não fique bravo comigo, Pio, mas por que às vezes a gente passa por algum momento de escassez, de luta, tribulação, dificuldade? Porque às vezes nós passamos por situações assim, apertadas. Por quê? Porque nos relacionamos com Deus e com a sua palavra, baseado na fé religiosa, no nosso passado. Por isso Deus nos leva, nos permite ao momento sim, difícil, duro, de escassez, de tribulação, para que a gente possa se livrar dessa fé religiosa e começar a crer somente em Cristo Jesus. Você sabia que em algumas ocasiões Deus nos permite passarmos por dores e perdas para podermos crescer? O que é uma vacina? A vacina é uma dose controlada de vírus que é injetada no nosso corpo, para o nosso corpo criar anticorpos, para quando vier um vírus de fora, ele não nos derrube. O que são essas dificuldades, Pio? Essas lutas, essas tribulações? São vacinas que eu e você estamos recebendo. São vacinas. É assim que aprendemos que Deus é poderoso para transformar a escassez em abundância, a tristeza em alegria, a doença em plena saúde, a morte em vida, a tempestade em bonança, a mãe estéril em mãe de família. Porque são nesses momentos que podemos decidir crer somente em Jesus Cristo. São nesses momentos que podemos colocar todas as maçãs, todas as laranjas somente em Jesus. Dizer, Jesus é contigo. São nesses momentos de lutas que Deus nos ensina a apagar a memória da religião. Nas batalhas descobrimos que sem batalhas não há vitórias. É nas batalhas. A Bíblia narra uma história maravilhosa. A nação de Israel está debaixo de uma opressão terrível. Os inimigos ao redor, grandes exércitos, vinham, saqueavam, pilhavam, roubavam tudo que Israel produzia. A sua agricultura, o seu gado, as suas ovelhas, eles simplesmente vinham e roubavam tudo. Um jovem chamado Gideão colheu o seu trigo na sua porção de terra, que pertencia ao seu pai. Ele rapidamente recolhe o trigo e leva para o lagar. Lagar era uma gruta na montanha, na pedra, na rocha, onde se colocava a uva e pisava a uva para ter o suco, para ter o vinho. Era no lagar. Mas Gideão, ele leva o trigo para o lagar. Ele estava malhando o trigo no lagar. Não se malhava trigo no lagar, malhava-se o trigo na eira. Eira era um lugar aberto, um lugar ventilado, tinha correntes de vento. Quando batia o trigo, pegava e jogava o trigo para cima, o vento levava a palha e o grão caía. Agora, se ele está no lagar, não tem vento. Uma situação difícil. Ele mesmo tinha que jogar o trigo para cima e sair soprando para a palha, separar o grão da palha. Queridos, que coisa difícil, que luta. Tudo que ele fazia não rendia, não prosperava. Ele estava debaixo de uma angústia terrível. O texto diz, em Juízes capítulo 7, versículo 1, de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército, agora arregimentados por Deus, eles acamparam junto à fonte de Orede. O acampamento de Midian estava ao norte deles, do inimigo estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. Olha o versículo 12.
Os midianitas, os amalequitas e todos os itas que vinham do leste haviam se instalado no vale. Lembra que eu falei agora há pouco? Fale comigo, vale, lembra? No vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, não se podia contar, era como a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão então convoca o exército, agora impelido por Deus, motivado por Deus, e ele consegue levantar 32 mil homens. 32 mil homens. Só que, queridos, tinha mais de 200 mil soldados no exército inimigo. Gideão está ali e diz, ok, né? 32 mil, vamos lá, acho que vai dar certo. Gideão estava diante de uma situação muito difícil. Mas nesse ponto, quando os exércitos já estavam se posicionando para a guerra, Deus fala com Gideão, e aqui nos traz um ensinamento muitíssimo importante. Deus revela nesse texto como é que ele pensa. Você não acha legal saber como é que Deus pensa, como é que Deus raciocina nas situações? Quer ver? E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, Gideão. Hã? Eu com 32 mil, eles com 200 mil, eu tenho gente demais? Deus, o Senhor não sabe fazer conta, Deus? Deus, o Senhor está brincando comigo? Deus, que história é essa? Deus, eu estou falando sério, Deus. Você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos. Olha como Deus pensa. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou dos seus inimigos. Se existe uma coisa que deixa Deus assim, com o coração apertado, deixa Deus triste, é quando eu e você temos uma vitória e nós não atribuímos a vitória a Ele, mas a nós. Isso deixa Deus assim, sabe? Quando é que você vai aprender? É aquilo que eu estava falando, quando você dizima, você está dizendo, Deus, tudo que eu tenho veio das tuas mãos. É uma maneira de honrar Deus. Você não atribui sucesso a você, você atribui sucesso a Ele. E Deus começa a trabalhar com Gideão, e nessa história tremenda, exatamente nessa direção. Ele mesmo tendo um pequeno grupo de pessoas, Deus diz, é muito. O número de pessoas estava demais, era muito grande, Gideão. Gideão disse, Senhor, mas eu estou deficitário. Para Deus, Gideão tinha gente demais, soldados demais. Olha os versículos 2 a 11, por gentileza, ou 2. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora no monte de Gileade. Queridos, é isso que é lindo em Deus. Deus, Ele não nos obriga. Ele não nos constrange. Deus quer trabalhar conosco, mas Ele quer que eu e você sejamos espontâneos, voluntários, livres, até para servir a Ele. Livres. Vocês estão com medo de ir para a guerra? Poderá ir embora, não precisa ficar aí. Então 22 mil homens partiram e ficou apenas 10 mil Gideão. Fala, meu Deus do céu. Já aconteceu com você numa situação difícil, diz não tem como piorar, e ficou pior? Não tem como ficar pior, e ficou. Fala, Deus, sabe quando os braços fazem assim, ó? Deus, e agora? E agora, Deus? Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Deus, coloca outro no meu lugar. Deus, coloca outro líder no meu lugar. Eu estou entregando um grupo, estou entregando a coordenação. Deus, não, para com isso. Deus. Não. Deus, o Senhor está dizendo que existe gente demais. Gideão, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Tá bom. Assim Gideão levou os homens, os 10 mil soldados à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. Ou seja, aqueles que chegam na beira do riacho, enche a mão e bebe, e olhando alerta, focado, concentrado. E aqueles que simplesmente chegam e deita, mete a cara dentro da água e bebe, joga água nas costas, aleluia, glória a Deus.
Olha o texto diz: o número dos que lamberam a água, levando com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E Gideão diz: pelo menos eu vou ficar com 9.700. 9.700 vai ficar comigo. Pronto, tá bom. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa os 9.700. Deus, é sério isso? Gideão. Queridos, no momento de aperto, no momento de escassez, no momento de lutas, tribulações, eu e você temos a chance de saber que Deus é Deus. Por isso eu e você não devemos nos abater. Saber que Ele está no controle, saber que Ele controla todas as coisas. Deus não precisa da minha habilidade, não precisa da minha capacidade para pastorear essa igreja. Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, do nosso recurso para nos prosperar. Deus, Ele simplesmente nos oportuniza, diz: filho, filha, eu quero ser Deus da sua vida, mas eu quero que você tenha uma fé genuína e que você creia em mim e somente em mim. Por isso não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não confie em carros, não confie em cavalos, mas faça menção somente do meu nome, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Se eu falei, assim será. Meu Deus! Deus estava dizendo: Gideão, você ainda é forte demais, você é autossuficiente demais, você é suficiente demais, você não consegue dar espaço para mim, Gideão. Você sabe como fazer do seu negócio um sucesso, você sabe como prosperar, você sabe isso, você sabe aquilo. Gideão, não tem espaço aí para mim na sua vida. Nós cremos demais em várias coisas, por isso não podemos crer somente em Cristo Jesus. Temos respostas prontas demais. Deus não tem espaço para nos ensinar. Vem uma revelação nova desse púlpito, você diz: não, eu não creio assim, eu vejo diferente. Porque eu me lembro, em 1920, Deus está nos ensinando hoje, amados. Às vezes a nossa bagagem, a nossa experiência é o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário. Esta é a razão porque Deus nos permite passarmos por lutas, escassez, dificuldades, porque somente assim poderemos dar espaço para Deus ser Deus e para Ele agir do jeito dEle. Porque Deus estava agindo assim. Por que Ele agiu assim com Gideão? Porque Deus estava produzindo em Gideão e em toda a nação de Israel a fé genuína, a fé que confia somente nele, a fé que depende dele. Queridos, o texto é muito claro em dizer: com esse número de soldados vocês dirão que foi a força e a habilidade de vocês, a capacidade de vocês que obteve essa grande vitória. Então vamos reduzir a sua força, diminuir a sua força. Vamos deixar mais apertadinho, mais saia justa, mais difícil, não tem mais saída não. E agora Deus? Agora eu sou Deus. Agora eu faço. Deus, Ele não age na fé religiosa, na fé que mistura. Cremos em Deus, mas cremos também em nosso jeitinho de conduzir os nossos negócios. Mas a fé genuína é a fé que depende somente de Deus e de mais nada e de mais ninguém. Ou Deus faz, e nós nos salvamos por Ele, ou Deus não faz, e aí nós iremos perecer. A fé genuína entra em ação quando clamamos: Senhor, ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer. E quando nós falamos: Senhor, ajuda-me a crer, Ele diz: ei, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Essa batalha, se você simplesmente der graças a Deus, a vitória vem rapidamente, velozmente. Nesse texto diz que não havia nenhuma possibilidade de Israel, Gideão, pensar que eram capazes de serem vitoriosos.
Agora não havia mais dependência de nada, na própria força, na própria capacidade. Agora somente Deus será glorificado, somente Deus. Essa fé é a fé que depende de Deus em todo o tempo. A fé que surge de um grito. A fé que surge de um rasgar do peito. Ajuda-me a crer, Senhor. Ele diz, agora eu te ajudo. Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Ele é digno. Sim, Senhor. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom